Bitcoin chegou nos 90 mil dólares e nós tivemos 2 dias consecutivos com realizações de 4 bilhões de dólares em cada um dos dias. Ou seja, somando mais de 8 bilhões de dólares realizados nos últimos 2 dias. 90 mil dólares tem se mostrado uma região de resistência e aqui eu vou te falar qual que é a minha visão. Vou trazer os dados para você e vou te mostrar se nós chegamos no final do ciclo, se nós chegamos num topo histórico e daqui a gente já deve entrar em estratégia de proteção ou não. E obviamente a gente vai olhar para dados para entender exatamente tudo isso. Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar já mostrando a cobra morta aqui, se a gente olha para a data de ontem, tivemos uma realização de 4,3 bilhões de dólares. Somente ontem. Se a gente volta aqui para o dia anterior, a gente vai ver que no dia anterior a gente também teve uma realização de 3 ali e no outro dia a gente teve mais 4 bilhões de dólares. Ou seja, no total aqui nós estamos falando que nos últimos dias tivemos 10 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Essas grandes realizações de lucro, elas sempre vão marcar uma região de interesse de saída, tá? E daqui para frente a gente vai cavar na análise para entender se essa região ela pode ser considerada um topo cíclico, um topo periódico, o que a gente deve fazer diante dessa movimentação. Mas saiba que esses players que estão realizando esse lucro aqui são players bem maduros, tá? E não players novatos. Entenda que a beleza da análise on-chain é a gente poder olhar para métricas como essa daqui, entender quando há realizações de lucro ou quando há realizações de prejuízo, e a gente sabe que isso daqui vai nos ditar boas regiões de saída e boas regiões de entrada também. Entendendo essa realização de lucro aqui que está acontecendo, é explicável o porquê que a gente vai ali dentro do Price Action e já vê uma dificuldade do Bitcoin dentro de um gráfico intradiário, um gráfico de 4 horas, por exemplo. Olha só. Se a gente analisar desde aqui, ó, a história que o Candle está nos contando é que a gente teve pernadas de altas, encontrou consolidação, pernadas de alta, encontrou consolidação, só que a próxima pernada ela não foi tão longe. E a gente já começou a ter um aumento no volume ali nos candles vermelhos. Por exemplo, quando a gente analisa aqui ó, essa movimentação, a gente vê que o volume ele estava aumentando nos candles verdes, ou seja, durante a subida do mercado. Quando a gente tinha os candles vermelhos, veja que o volume ele diminuía. Quando a gente começa a chegar dentro dessa zona aqui, a gente começa a ver que os candles vermelhos eles estão tendo um alto volume. E isso daqui nos mostra um interesse em distribuição, um interesse em saída do mercado de alguns players. E, obviamente, quando a gente olha para o Price Action ele é apenas uma teoria. Não há uma comprovação de que isso está acontecendo. Para que a gente comprove que isso está acontecendo aqui, a gente deve ir lá dentro da análise on-chain e ver se isso realmente está acontecendo. E sim, nesse momento está acontecendo. Alguns players estão distribuindo. Ou seja, quando a gente olha para essa zona aqui dos 90 mil dólares, e não estou falando de um preço em específico, tá? Estou falando dessa zona aqui, nós estamos vendo uma boa resistência pela nossa frente, porque tem um interesse de venda de alguns players. Se a gente tem um interesse de venda de alguns players, muito provavelmente a gente terá um pullback acontecendo dentro dessa próxima movimentação. A gente pode traçar alguns alvos aqui, ó, por exemplo, dentro do Price Action, para entender até onde que irão essas retrações aí. A gente está falando ali, cara, de retrações entre 92 e 76 mil dólares. Olha só, diante disso, se você quer fazer novas entradas ou se você quer se proteger de uma posição aí, uma queda de 10%, se você está sem caixa, por exemplo, ou se você tem muito caixa, você nem precisa sair nesse momento. Mas saiba que a gente vai ter oportunidades de compra em breve. Olha só, o mercado ele não anda em linhas retas, principalmente se você é novato, cara. Entenda, isso daqui não é um jogo de linha reta. Mesmo a Bull Run, ela tem retrações dentro do gráfico intradiário. Hoje, obviamente, se você olha o histórico de 2020, você vê uma subida vertical. Mas faça um teste, entre para um gráfico intradiário, um gráfico de 4 horas, que você vai ver que durante 2020 a gente subia, a gente retraía, a gente subia, a gente retraía, até a gente chegar lá no topo, beleza?
Bom, então eu vejo que aqui no curto prazo a gente pode ter uma retração. E o que eu vou fazer? O que eu, Gui Teles, costumo fazer? Eu vou ir lá no book de ofertas e colocar uma ordem específica de compra em 82 ou vou ficar esperando até chegar em 76 mil dólares? Obviamente que não. Eu não sou o player que crava o preço específico. Daqui para frente é uma análise do mercado, um acompanhamento do mercado, entendendo que a gente pode ter um pullback e quando esse pullback começar a mostrar sinais de reversão, quando a gente tiver candles de reversão, aí é onde eu tomo decisão de entrada, por exemplo, de comprar mais, de me expor mais no ativo. Mas entenda que essa retração aqui ela vai ser apenas uma oportunidade para nós. E eu não falo só da retração por conta do price action, muito mais por conta da análise on-chain. Se a gente analisar o momento dos traders, que é um dos principais indicadores meus, construído por mim, que eu utilizo para tomar decisões no curto prazo, a gente sabe que o momento dos traders deu uma estourada ali. São movimentos comuns que acontecem durante uma fase eufórica, mas o momento do trader ele sempre vai ficar entre a linha verde e a linha dourada, a linha verde, a linha dourada, a linha verde e a linha dourada. Compre na linha dourada, caso você queira se desfazer, venda na linha verde. Mas caso você não queira se desfazer, simplesmente não faça nada na linha verde. Assista e se você estiver jogando o jogo do longo prazo, você reacumula na linha dourada mais uma vez. Entenda que nesse momento aqui nós já estamos com divergência, onde o preço está subindo e essa linha vermelha ele está caindo. Isso significa que os traders estão realizando as suas posições, eles estão colocando seu lucro no bolso. Não é à toa que nós estamos vendo 4 bilhões em realizações de lucro nos últimos dias. Isso daqui nos abre margem para a gente entregar um pullback. Sem contar que a gente não teve uma realização de prejuízo significativa depois que a gente iniciou essa movimentação. Ou seja, o nosso sinal de reversão aqui desse pullback vai ser quando a gente chegar em uma das zonas de Fibonacci, a gente identificar que o momento dos traders ele está na linha dourada, que é o nosso ponto de aporte, e a gente verificar que junto a isso houve uma realização de prejuízo. Caso a gente tenha esses 3 elementos aparecendo na nossa frente, a gente tem o nosso próximo sinal de entrada, por exemplo. A carteira ela tem que ser dinâmica, as suas decisões elas têm que ser dinâmicas. Olha só, se você quer escolher 10 bons projetos, comprar e holdar, esse jogo é fácil e eu não sou o cara que vou te ditar esse jogo. Você sabe por quê? A maioria das pessoas que holdam ativo, elas vão ficar no prejuízo. Uma pessoa que realmente ela tem lucros significativos ali, escolhendo 10 bons projetos e holdando, ela entrou no time certo, no time específico do início de toda a porrada de todos os ativos. Porque quem ficou acumulando, por exemplo, cacarecos, as altcoins nos últimos 2 anos, sabe que viu seu patrimônio indo pro ralo. Sabe que nesse momento o Bitcoin é o time high em 90 mil dólares. Essa pessoa ainda está no prejuízo. Olha que loucura. A gente está com Bitcoin em 90 mil dólares e tem pessoas que estão no prejuízo. Essas pessoas que estão no prejuízo é porque acreditaram que Matic é um bom projeto, porque acreditaram que Cardano era um bom projeto ou porque Lido era um bom projeto. Olha só. Tudo dentro desse mercado é questão de performance, investimento, tá? Por mais que a gente tenha boas teses, se não tiver oferta e demanda suficiente, a gente sabe que o preço do ativo ele não vai subir. Por conta disso, eu não jogo o jogo de pegar 10 bons ativos simplesmente holdar. Eu vou investindo e eu vou gerenciando. As minhas carteiras elas são dinâmicas. Aonde chega em região onde tem realização, vou formar caixa. Cheguei em região onde tem realização de prejuízo, vou me expor no ativo. Simplesmente isso, um jogo extremamente estratégico, beleza? Bom, a gente fazendo essa mesma análise para o Ether ali, a gente sabe que Ether também está com dificuldade ali para passar os 2.200, ou seja, começa a caracterizar a região de formação de topo. Isso é um sinal dentro do price action, porque é a história que o Kendo está nos contando, e quando a gente vai lá na análise on-chain, a gente sabe também que Ether já está tendo realizações. Veja, o momento dos traders já está caindo e caindo de uma maneira bem agressiva. Ou seja, a gente pode ver Ether dentro da linha dourada aqui. Essa linha dourada, ela vai ser ali uma das regiões de Fibonacci, possivelmente, tá? É sempre comum a gente ter um casamento dessa informação, retração de Fibonacci junto com a linha dourada ali.
E chegando dentro dessas regiões aqui, vai ser comum que a gente veja reversões. Que a gente veja, por exemplo, realizações de prejuízo acontecendo, algo que não está acontecendo ainda. Então, eu sou uma pessoa paciente para esperar uma retração. Olha só, eu estou extremamente exposto no mercado, mas eu não sou o cara que vou estar all-in com o Bitcoin ao time high. Esse é um momento que, por exemplo, você pode formar uma parcela do caixa. E olha só, se você já tem dinheiro já para investir, se você está entrando dentro do mercado agora, entenda, você não precisa formar caixa porque você está entrando agora dentro do mercado. Estratégia de formação de caixa é, por exemplo, para quem pegou as últimas movimentações, para quem comprou o Bitcoin lá nos 53 mil dólares, nos 63 mil dólares, subiu, fez lucro durante essa movimentação. Agora essa pessoa deve sim realizar um pouco de lucro, proteger uma parte do lucro que ela fez, fazendo um pequeno caixa para reentrar dentro do pullback. E por que eu falo de reentrada aqui com você e eu não estou falando sobre estratégia de proteção? Estratégia de proteção é algo que nós vamos utilizar dentro da fase de bear market. Proteção significa simplesmente você vender e não buscar por uma recompra no pullback. Simplesmente venda e fique fora durante a movimentação de baixa. Essa é a proteção. Você ficará protegido até a gente ter um cenário que ele começa a reverter. Um cenário que começa a mostrar sentimentos mais bullish. Essa é a proteção. Quando a gente faz realização para recomprar em um pullback é porque nós estamos dentro de uma fase de bull market. E hoje, quando a gente olha ali, por exemplo, para Bitcoin, a gente está dentro de uma fase de bull market. Dentro da fase de bull market, a gente procura por recompras no pullback. Você tem mais dinheiro para injetar, você vai injetar o seu dinheiro no pullback. Você não vai injetar na subida, por exemplo. Eu sei, é comum as pessoas que estão entrando agora no mercado, elas compram a alta, tá tudo bem. Isso faz parte porque você acabou de entrar dentro do jogo de investimentos. E se você entrou dentro dos jogos de investimento, você só terá coragem de comprar quando a parada estiver subindo. Você não terá coragem de comprar quando a parada estiver caindo. Isso funciona porque você ainda não tem estômago, você ainda não tem mindset, você ainda não sabe como operar o mercado. E tá tudo bem isso daí. O único erro é que você não sente a bunda na cadeira daqui para frente para poder estudar. Porque tem sim como você definir sempre os topos e o fundo de todos os ativos, principalmente das criptos, porque nas criptos a gente tem a análise on-chain. Análise on-chain é uma maneira da gente ler o comportamento e o que os investidores eles estão fazendo, beleza? Bom, entendendo que Bitcoin está em fase de bull market, a gente também sabe que estamos com uma altcoin season na nossa frente, tá? A gente viu uma boa performance das altcoins. Pode ser que aquela performance já tenha sido uma janela ali de altcoin season e eu não sei se, por exemplo, esse indicador construído por mim, aonde me mostra sinais de altcoin season ou não, se ele vai desligar nos próximos dias. Se desligar, cara, infelizmente, a gente não vai ter altcoin season acontecendo. Já tivemos uma performance, alguns ativos subiu 50%, ainda não é a grande altcoin season que a gente busca, mas saiba que um dos momentos aqui que a gente tiver essa sinalização, a gente vai ter uma real altcoin season acontecendo, tá? Essas altcoin seasons nos dão muita oportunidade de multiplicação de dinheiro em outros ativos além do Bitcoin. Como eu, Gui Teles, sou um cara que tomo 100% das minhas decisões pautadas em dados e 80% das decisões está pautada em cima da análise on-chain, 20% em cima do price action, eu respeito aquilo que os indicadores eles falam para mim. Por exemplo, nesse momento a gente vê que acionamos ali uma fase de altcoin season. Se acionamos uma fase de altcoin season, por isso que eu começo a olhar para Ether, por exemplo. Olha só, eu fui um cara que, fiquei extremamente concentrado em Bitcoin durante o ciclo inteiro. Ao menos eu tive uma exposição em altcoins aqui durante essa fase de altcoin season aqui que nós tivemos no passado. Foi aonde eu capturei 1000% de alta dentro de Ronin. Foi aonde eu capturei ali boas movimentações dentro de Solana e Radial. Para quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que a gente comprava Solana quando ela estava em 20 centavos, né? Agora que está em $200, o jogo já começa a ser um pouco mais diferente. Mas se os dados estão me indicando aqui, nesse momento, cara, eu tenho exposição em Ether também, não só em Bitcoin, mas como em Ether e uma pequena exposição em altcoins. Entenda isso. O jogo ainda não é um jogo de você estar altamente exposto nas altcoins. A sua carteira ela deve respeitar todas as fases do ciclo.
A sua carteira ela deve respeitar aonde está o capital rotativo. Olha só, eu sei que nos últimos dias a gente teve meme coin bombando pra caramba, mas saiba que meme coins elas bombam sem dados. Elas bombam porque saiu na mídia que Elon Musk fez alguma coisa ou porque, cara, e olha só, eu não consigo analisar e eu não tenho contato do Elon Musk para que ele fale para mim, olha só, a gente vai fazer XYZ daqui uma semana. Por isso que eu não invisto em altcoins, porque eu não consigo ver dados para saber se aquela movimentação ela vai acontecer ou não. É simples o jogo, eu invisto naquilo que eu consigo analisar e através dos dados que eles são binários, ou é compra ou é venda, ou é 1 ou é 0, eu consigo saber se eu vou investir ou não. É por esse motivo que eu não invisto em altcoins. Gui, mas altcoins elas dão dinheiro. Sim, elas dão dinheiro. Só que o problema é que elas dependem de notícia, elas dependem de mídia, e através da mídia eu não consigo controlar, eu não consigo analisar, então não dá para eu investir em um grupo de ativos como esse, beleza? Eu vou investir nos grupos de ativos que eu consigo construir indicadores, que eu consigo fazer a minha análise on-chain, que eu consigo ir lá e ver através da matemática se vale investir naquilo ou não. Bom, entendendo tudo isso, além de que a gente está dentro de fases de bull market, uma das Mona Lisas que eu tenho é a Mona Lisa que indica a bull run do Bitcoin. E veja que os momentos verdes aqui são os momentos de bull run que nós temos. Ao longo do caminho aconteceram alguns falsos sinais, mas em seguida a gente também tem um desligamento da bull run, como ali um pouco antes do Corona Crash, ela desligou antes do Corona Crash acontecer, e também no ciclo passado, quando a gente fez o falso rompimento do topo anterior, beleza? Nesse ciclo a gente também teve um falso sinal aqui, mas entenda que a maioria das vezes essa Mona Lisa aqui, ela medita em que fase nós estamos, se nós estamos dentro da fase de bull run ou não. Isso daqui faz com que eu sete não só as minhas expectativas, mas como as minhas estratégias também. Nesse momento estamos acionados aqui em fase de bull run, por isso que a gente procura mais por compras no pullback. E para quem é novo no canal aqui não sabe, mas eu tenho um dos indicadores que se chama Mona Lisa. Esse indicador aqui é o que me faz tomar várias decisões. Mona Lisa da bull run, ela só me indica qual fase nós estamos. Mas entenda uma coisa. A Mona Lisa, que é o indicador que me dita se eu vou ficar exposto ou se eu vou ficar vendido no mercado protegido, nesse momento ela está acionada. Ou seja, se nesse momento ela está acionada, eu estou em uma conta holding. Isso significa que eu vou procurar o máximo ali o possível por compras e não por proteção. Quando ela entra dentro de fases de proteção, eu me protejo, é onde eu saio do mercado e eu simplesmente fico esperando a poeira baixar. A poeira baixou, eu vou entender ali quais são as regiões de fundo, por exemplo, e nessas regiões de fundo eu faço as minhas decisões de entrada. Entenda, essa daqui ó, é a performance do Bitcoin quando a gente pega ali, por exemplo, desde 2018. Olha só, a gente está falando de quando o Bitcoin estava em $3.000. Se você tivesse investido $1.000 quando o Bitcoin estava lá em $3.000, hoje você teria exatamente $12.000, arredondando aqui. Você teria $12.000 se você tivesse investido $1.000 lá atrás. Se você tivesse respeitado, por exemplo, essas estratégias que eu falo muito para você aqui, o porquê que eu não sou o cara de compra 10 bons projetos e simplesmente fica rodando, porque daqui 5 anos você vai estar no lucro. Sim, daqui 5 anos você estará no lucro, só que daqui 5 anos eu quero ter muito mais lucro do que se eu estivesse rodando os ativos durante os últimos 5 anos. Se você tivesse comprado Bitcoin em 2018, hoje você teria ali $1.000, hoje você teria $12.000. Excelente multiplicação. Mas, se você tivesse respeitado ao longo desse caminho, por exemplo, estratégias de proteção, momentos de entrada, momentos de saída, ficar fora de um bear market, por exemplo, hoje, em vez de $12.000, você teria $29.000. Isso daqui é mais do que o dobro de resultado. Olha só, dentro da mesma janela de tempo, você poderia ter o dobro de resultado. Sem falar que você estaria fora do Corona Crash, do Bear Market de 2021 e também das principais quedas que nós tivemos do mercado nesse ciclo aqui. Recentemente a gente teve várias quedas e tivemos também estratégias de proteção durante esse período. Olha só, o momento mais recente aqui, ó, a gente teve exatamente que é o Intrade nos Estados Unidos, ali onde o Bitcoin teve um grande drawdown,
Depois a gente teve recessão nos Estados Unidos, onde o Bitcoin também teve um grande drawdown ali, chegou a ter quedas de 20% dentro de um único dia. Nesse período eu estava protegido. Uma proteção, ela te deixa com paz mental durante essas grandes quedas, durante essas grandes oscilações. Eu não estou te mostrando a Mona Lisa aqui porque eu vou te vender ela. Saiba que ninguém tem acesso à Mona Lisa. Nem o meu time e nem a engenharia de dados que trabalha junto comigo para construir esses indicadores tem acesso à Mona Lisa. Somente eu tenho acesso à Mona Lisa. Esse é o meu indicador bala de prata. Até então, o nome dela é Mona Lisa, porque, cara, simplesmente eu consegui chegar num indicador que ele me dita as melhores decisões. O que eu quero te dizer, o que eu estou apresentando aqui para você são as minhas melhores ferramentas. As melhores ferramentas que eu, Gui Teles, analista on-chain, construí junto com a engenharia de dados. Não é fácil construir esses indicadores que chamamos de machine learning. Entenda que hoje o meu jogo é um jogo de builder. Eu construo indicadores, eu trabalho para construir performance dentro do mercado cripto. E eu quero que você saiba que nesse momento estamos em um sentimento extremamente bullish. Se estamos em um sentimento extremamente bullish, não tem por que a gente sair vendendo, simplesmente saindo do mercado. Se for ter retração, vai ser uma retração de pullback. Se a gente tiver um pullback acontecendo, a porta entra dentro dessas regiões. Por que eu estou olhando para Ether hoje? Porque a gente tem bons sinais. A gente tem sinais, por exemplo, ali de movimentações de altcoin season. A gente sabe que Ether ele performou mal perante ao Bitcoin durante os últimos 2 anos. Nós estamos em uma possível região de fundo e através disso a gente toma decisões de entrada. E olha só, a CRM, a carteira rumo ao milhão, ela é uma carteira que não só tem eu como analista tomando as decisões, mas como ela tem várias learning machines construídas para que a gente possa tomar decisões. Learning machines que nos mostram o momento de estar extremamente exposto em Bitcoin, o momento de estar exposto em altcoins, os momentos de fundo do mercado e também os indicadores que nos ditam se a gente vai ficar comprado ou se a gente vai ficar vendido, por exemplo, como no Bitcoin, por exemplo, como em Ronin. Saiba que eu fiz muito lucro na pernada passada de Ronin ali, exatamente por conta de uma decisão de entrada lá nos 40 centavos e depois a gente viu esse ativo batendo até mesmo $4, beleza? O meu trabalho dentro da carteira rumo ao milhão é analisar o mercado, tomar todas as decisões com todas essas ferramentas que você está vendo aqui na sua frente e você pode simplesmente copiar e colar as minhas decisões. Você não precisa ser analista, você não precisa ter anos de mercado, muito menos engenharia de dados e muito menos entender o que são esses indicadores. Dentro da carteira rumo ao milhão, eu, Gui Teles, analiso tecido. Você copia e cola. Nada mais. Você pode copiar as minhas decisões de compra, venda, proteção e exposição. Sem mais nem menos. Para você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser direcionado para uma página e olha só, nessa página aqui, muitas pessoas, às vezes me perguntam, mas quais são os resultados dos seus alunos? Você clicar no primeiro link da descrição, você vai cair nessa página. Nesse vídeo eu te expliquei que é a carteira rumo ao milhão. Eu te explico que você vai ter um acesso a um app exclusivo meu, Gui Teles, onde você vai receber essas movimentações. E aqui abaixo tem o resultado de alguns alunos, resultados verdadeiros aqui que eles me mandam. Inclusive tem um resultado aqui de um aluno que foi viajar de graça para Disney e muitas pessoas me questionam se isso é verdade ou não. E eu quero que você saiba que sim, é verdade. O Thiago, ele já está há 1 ano e meio dentro da carteira rumo ao milhão. E olha só, ontem a gente estava tendo uma conversa aqui dentro e ele publicou: eu sou o aluno que pagou a Disney com os rendimentos da carteira rumo ao milhão. Eu quero que você saiba que os rendimentos que eles estão aqui são verdadeiros. Inclusive, você vai entrar dentro do meu aplicativo ali e você vai ver que tem comentário de outras pessoas também. Eu não vou te dar uma lista de 10 bons ativos e esquecer, falar se vira para você. Não é isso a carteira rumo ao milhão. A carteira rumo ao milhão é um projeto onde eu estou abrindo uma carteira minha para você e não uma carteira engessada, uma carteira que tem uma pessoa que está sedenta por identificar topos e fundos, e através disso eu vou tomar decisões de compra e venda quando necessário, e também decisões de proteção. Todo mundo que está na carteira rumo ao milhão, pelo menos há 7 meses, sabe que a gente ficou extremamente protegido fora das altcoins,
durante todas essas retrações de baixa. Agora é quando eu começo a olhar para as altcoins, mas mesmo assim eu ainda tenho pouca exposição dentro das altcoins, tá? Inclusive, quando você entrar, você também vai ter acesso aqui não só no aplicativo, mas pelo computador, você consegue acessar aqui e ter essa parte do fórum onde eu faço as publicações da carteira Rumo 1 Milhão, aonde lá dentro a gente fez compras em Bitcoin em 53 mil dólares e 800, exatamente em movimentos de reversão. Movimentos igual a esse que eu te expliquei aqui, que podem acontecer no curto prazo e que você pode tomar uma decisão de entrada. Se você quiser vir junto comigo e deixar que eu tomo todas as decisões, entre para dentro da carteira Rumo 1 Milhão. E, muitas pessoas estão me perguntando sobre a Black Friday. Se vai ter Black Friday da carteira Rumo 1 Milhão. Deixa eu te falar uma coisa. Black Friday ou promoção a gente faz para produtos que estão encalhados no estoque. Você jamais me verá participando de uma Black Friday. Você jamais me verá fazendo um desconto de 50% dentro de qualquer assinatura minha. Pode gravar isso daqui. Você jamais vai ver um desconto de 50%. Sabe por quê? A carteira Rumo 1 Milhão, meu amigo, ela não é encalhada. Os meus produtos, eles não são encalhados. Eu não participo de Black Friday. E pelo contrário, eu vou fazer algo diferente. Na Black Friday, eu vou subir o preço da carteira Rumo 1 Milhão. Essa é a sua oportunidade de garantir o preço atual da carteira Rumo 1 Milhão. Porque na Black Friday, o preço vai subir. Ele não vai cair, porque a carteira Rumo 1 Milhão ela não é encalhada. Ele vai subir na Black Friday. E todo mundo que me acompanha há mais tempo sabe que os aumentos não são pequenos. Isso porque a gente entrega excelentes resultados, isso porque a gente entrega aplicativos exclusivos, isso porque a gente entrega o melhor trabalho que a gente pode entregar. A gente constrói Learn Machines, eu faço assinaturas extremamente caras, é mais de 100 mil reais que eu gasto por ano para ter acesso a essas informações que você está vendo até mesmo aqui, para que eu possa ter todas essas informações privilegiadas para poder tomar uma decisão de compra ou de venda. Então, essa é a sua chance de entrar para a carteira Rumo 1 Milhão, para que você se prepare na próxima movimentação, para que você saiba os pontos de entrada. Quiser entrar para dentro da carteira Rumo 1 Milhão, primeiro link na descrição. Um forte abraço, eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!